Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus, que é bela e perfeita. Como é linda a Tua palavra, Senhor. Como nós aprendemos com a Tua palavra. Ó Deus, como o Senhor se revela para nós através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Nos ensina nessa noite, nos ajuda a ouvir a Tua voz. Ó Deus, e vivermos essa vida, Senhor, prontos para Te servir. E possamos falar do Teu amor, Deus, desse Deus maravilhoso que nós conhecemos, que transformou o nosso ser, mudou a nossa vida, e que nós possamos pregar o Teu Evangelho em tempo e fora de tempo. Então, Deus, abençoa-nos nessa noite aqui, e abençoa também aqueles que estão ouvindo essa palavra, Deus, onde eles estiverem através dessa transmissão. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, depois de Abraão e Moisés, Jacó é um dos homens mais falados das Escrituras Sagradas. É um nome muito conhecido na Bíblia. E Jacó significa, o significado em aramaico, claro, suplantador. Então, suplantador é alguém que recebe uma missão extremamente difícil, recebe uma missão que será rejeitada e ainda vai passar por muitas adversidades. Então, essa é a missão de Jacó. E a Bíblia vai dizer que Jacó foi escolhido por Deus antes dele ser gerado. Antes dele ser gerado. Assim como foi Isaac. Isaac foi escolhido por Deus antes dele ser gerado. O Senhor já disse a Abraão que Isaac iria nascer, que ele seria pai de uma grande nação. Ele que entendeu errado, né? Mas Sara e quiseram se precipitar com as coisas. É até compreensível. Como Rebeca também, a mãe de Jacó. É muito difícil, irmãos, a gente lidar com uma revelação de Deus. E eu não sei como é que essas pessoas nos dias de hoje recebem tanta revelação, não é? É muita revelação. Porque uma revelação como essa daqui não é fácil. E às vezes a gente fica olhando as pessoas falando em revelação e que o Senhor nos guarde de uma revelação, porque basta já que está aqui. Porque se nós ouvirmos uma revelação, irmãos, a nossa cabeça não sei como vai funcionar não, viu? Como foi difícil também para Sara. Sara ouviu a revelação de Deus, que ela ia ter um filho, e ela foi olhar para o corpo dela, que ela já era velha, ela tinha mais de 80 anos. E ela olhou e olhou para ela. E disse não, aí achou melhor atender aquela vontade de Deus, como se Deus precisasse disso, né? Da gente tentar cuidar das revelações de Deus, que não está plenamente trazida, materializada, e as pessoas querem botar aí a sua mão humana dentro dela. É complicado isso. Porque Sara, o tempo foi passando, e ela foi se angustiando. Eu sei que isso não é fácil, Deus, muito mais. E aí ela achou por bem, viu Agar e disse, não, Agar é que vai ser a mãe do filho da promessa. Nós precisamos conhecer o Senhor mais de perto. Amém, irmãos? Nós precisamos conhecer o Senhor mais de perto. E aqui, irmãos, Moisés é outro desse. Eu acabei de falar ainda há pouco. Moisés é outro suplantador. Não é? O cara estava numa vida, num apogeu, um dos caras mais poderosos do mundo. Você pode imaginar isso? Um dos caras mais poderosos do mundo. O cara que tinha o poder na mão. Ele não tinha só condições, não. Ele tinha o poder na mão do mundo antigo. Gente, isso é muita coisa para a cabeça de um homem. E de repente esse cara está lá numa montanha, num deserto, cuidando de ovelhas. Um cara que era um arquiteto, que era um homem inteligentíssimo, que governava o Egito. E de repente esse cara está lá numa montanha, perdeu tudo, e ficou lá numa montanha, olhando para os cabritos, para as ovelhas,
Mas foi ali que Deus se revelou para ele. É nesses lugares, sabe? Porque às vezes a gente está aí envolvido com a vida, né? E às vezes com tanta coisa que a vida oferece, que às vezes a gente estamos, aliás, assim, sem perceber muitas coisas. E Deus é quem faz isso. Deus pega a gente e coloca em um determinado lugar, bem distante. Ele muda a nossa vida totalmente, para que a gente possa ouvir a sua voz. E aqui em Gênesis 25, 26, vocês vão perceber aí, deixa sua Bíblia aberta, porque fica mais fácil. 25, 26, a gente vai entender porque Jacó, desde o seu nascimento, por isso que ele levou esse nome, porque desde o seu nascimento, diz o texto assim, depois que nasceu o irmão, né, Esaú, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Eu não sei se durante esse tempo todo, mas pelo menos na minha existência, eu não sei se já nasceu algum gêmeo. Gisele, as meninas são gêmeas, né? Você é mãe de gêmea. Uma nasceu puxando o pé da outra, não. Cadê Márcio? Márcio também é pai de gêmeas idênticas. Márcio está aí? Lá atrás, Márcio. Ô Márcio, não foi você, né, que pariu, claro. Mas não sei também se você estava lá. Mas a sua esposa percebeu se uma vez segurando o pé da outra? Talvez não, né? Não falou não, né? Eu nunca vi. Mas aí, gente, Deus, Ele sabe como fazer as coisas bem direitinho. Um detalhe, né? Tão simples. Mas nunca vi um menino, um bebê segurando o pé do outro. Quando um saiu, o outro saiu segurando o pé do outro, né? Por isso que ele recebe esse nome de suplantador, porque ele foi já marcado no seu nascimento. E mais tarde, o nome de Jacó, ele é mudado. Deixa de ser suplantador para ser príncipe de Deus. Diga aí. Um cara que acabou usando também, né, desses artifícios do mundo, né, de mentira, na realidade, mentira mesmo, mentiroso. Junto com a sua mãe, que o pecado de Rebeca é maior do que o de Jacó, viu, gente? O pecado de Rebeca é muito, muito maior. Os dois mereciam os castigos de Deus, como receberam os castigos de Deus, todos os dois. Mas Jacó foi... Por quê? Porque ele foi influenciado pela mãe. A bichinha soube, né, da revelação de Deus antes e ela quis interferir aí. Irmãos, quando Deus fala com você, ou quando Ele começa a fazer a obra na sua vida, deixe Ele continuar fazendo. Amém? Deixa Ele continuar fazendo. Sabe por quê? Porque Ele vai aperfeiçoar a sua vida. Às vezes a gente, quando está numa agonia assim, a gente quer rodar a baiana, né? Os nossos ânimos se alteram, os hormônios se alteram dentro da gente, os neurônios também aumentam a velocidade, a gente fica, não é, nervoso, o sono não funciona direito, a gente perde a fome porque estamos tribulados, passando por dificuldades. E aí, com Rebeca não foi diferente. E a expressão aqui, o Deus de Jacó, que isso marcou a história da Bíblia Sagrada, a gente vê o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E esse nome, o Deus de Jacó, ele vai abençoar, irmãos, esse povo todo aqui para frente. Esse Deus de Jacó, esse nome que ele recebeu, vai abençoar os cristãos, os evangélicos, por toda a vida. A gente só vê os crentes dizendo assim, o Deus de Jacó é o meu Deus. A gente sempre cita isso, porque é mesmo, o Deus que socorreu Jacó é o Deus que nos socorre. É o Deus que nos abençoa todo o tempo. E aqui, irmãos, esse Deus de Jacó, que se a gente enxergar aqui pela graça de Deus, para com Jacó, porque foi a graça divina mesmo, sobre Jacó,
E Deus abençoou Jacó, apesar dos seus esforços naturais e também dos seus esforços carnais. Porque em momento nenhum, ele vai usar a espiritualidade. E nós precisamos aprender com essa lição para que nós, quando sairmos por aquela porta, nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus. É diferente de eu ter que trabalhar, de eu ter que cuidar das minhas coisas, fazer a feira. Não é você ficar em casa. Aí, Deus, me dê força para fazer a feira. Deus não vai fazer isso. Ele vai dizer, levante seu cabra. Não é? Ou sua cabrita. Vá-se embora fazer a feira. Não é? Ou está em casa, cheio de comida na geladeira. Eu faço comida ou não, Senhor? O que é que o Senhor diz? Levante, preguiçoso. Preguiçosa, levante-se e faça a comida. Não é essas coisas. Lavar a casa, lavar o banheiro, lavar os pratos, tomar banho. Não, pelo amor de Deus. Isso são coisas que você tem que fazer. Escovar os dentes. Senhor, o que é que eu faço? Aí ele diz, fecha a sua boca que eu não estou aguentando aqui. Escove logo antes de falar comigo. Estou certo? Irmãos, são coisas extremamente difíceis que acontece comigo e com você, que a gente olha assim e diz, Senhor, olha, é difícil, viu? Tá, a coisa não é fácil isso acontecer, não. Não é fácil o Senhor reverter esse quadro. Não é fácil. Mas eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fez um milagre na vida de Jacó, é o mesmo Deus que vai fazer também na minha vida. Eu não sei como, agora eu sei que o Senhor vai fazer. Isso aqui é o pele, mas isso é fé. Quando você ora assim e descansa mesmo. O que é descansar? Descansar é quando você libera toda a preocupação. Você vai viver de novo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Não que você seja insensível. Não é isso. Ou não tenha sentimento, não é isso. Ou negligente, fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, Deus sabe, você sabe, todo mundo sabe. Agora, você tem que viver a sua vida. Se está irreversível, aí você ora a Deus, Senhor, não estou nem aí com o tempo, porque eu sei que o tempo quem controla é o Senhor. E aqui, o que é que vai acontecer? Deus também quer ver se você vai se esforçar para isso. Lutar, ter os cuidados devidos para que a sua vida não saia do eixo. Em todos os aspectos. E quando eu falo que a vida não saia do eixo, é em todos os aspectos. Espiritual, emocional, físico, financeiro, todo o setor da sua vida tem que estar alinhado. Porque você confia em Deus. E a gente vai perceber isso aqui. E aí Jacó vai para Betel. Ele sai. Aqui começa o exílio de Jacó, irmãos. E qual é o pano de fundo aqui? Qual é o pano de fundo aqui? É que Jacó, ou melhor, Rebeca, que criou toda essa situação no meio da família dela. Porque às vezes a gente tem mulher doida, irmãos. Tem mulher doida. Tem mulher que bota o marido no inferno se ele não tiver cuidado. Tem mulher que, se o homem não tiver cuidado, ela acaba com a vida dele financeira. Por quê? Pergunte por quê. Porque ela é doida. Seguranças. Tem segurança na igreja? Tem não. Então estou perdido hoje. Fernando, me ajuda a sair por aqui. Mas graças a Deus que aqui não tem, irmão. Mulher doida, não tem não. E como é essa mulher? Quando ela conhece a Deus, sabe, faz e mete o pé pelas mãos. Ela age como uma louca. E aí o estrago é grande. O estrago é grande.
É por isso que Deus vai dizer que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa, não é o homem, porque o homem não tem essa capacidade, não tem. Quem tem é a mulher. A mulher que tem essa capacidade de construir a casa e não destruí-la. E não destruí-la. Aí talvez você possa dizer, não, pastor, porque você não conhece minha vida. Mas não venha, o crente não pode lidar com esse tipo de discurso. O crente não pode lidar com isso. Você não conhece a minha vida? Nós agora temos que não depender do pastor, nem depender da igreja, nós temos que depender agora de Deus. Nós temos que buscar os ensinos sagrados de Deus. Inclusive de suportadores, como ele suportou. Por isso que ele é a referência e não o irmão A, irmão B, irmão C. Porque fulano acabou com a vida, eu vou acabar com a minha também. Porque fulano se divorciou, eu vou me divorciar também. Porque fulano roubou, eu vou roubar também. Porque fulano mentiu, eu vou mentir também. Não. Para quê? Para que você e eu sejamos felizes. A gente possa dizer que somos felizes. Ser feliz, irmão, eu falei hoje de manhã aqui, ser feliz é você compreender que todas as coisas criadas foram criadas para você. Toda essa terra aqui, que os homens aí querem ser donos, tudo isso foi criado para você e para mim. Então, quando você olha e vê que toda a glória de Deus está à sua disposição, isso causa um efeito na sua vida, então você abre a boca e diga, eu sou feliz. Eu sou feliz. E não porque algumas coisas dão errado na nossa vida. Não é tudo que dá errado na nossa vida, não. Essa ideia de querer, sabe, viver no chão. Não, não é essa a ideia, não. Nem tudo. O Senhor mesmo manda que nós olhemos as flores do jardim. E se caso não tenha, a ordem de Deus é que nós plantemos. Ah, minha casa não tem uma rosa, então compra um jarro. Aqui é o que mais tem, é vendedor de plantas aqui, de rosa. Compra uma rosa, pelo menos você vai dizer, uma rosa eu tenho na minha vida. E ela é muito cheirosa, que é a vida eterna. Então, irmãos, Rebeca, olha aí o versículo, olhe só, o versículo 44 do livro, do capítulo 27. Acharam? Gênesis 27, 44. Diz assim, olha o que é que Rebeca agora vai dizer para o seu filho Jacó. Fica com eles alguns dias, que é com o irmão dela, Betuel, lá do outro lado. Aliás, Labão, lá do outro lado. Betuel é o de Sara. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Por quê? Porque vai chegar nos ouvidos de Rebeca que Esaú, quando chega para conversar com o pai, ó pai, eu trouxe aqui o guisado que o senhor pediu, eu matei um animal todo. Aí ele disse, ô gente, quem é você? Ele disse, não, eu sou Esaú, pai. Ele disse, e quem era o outro aqui? Ah, então foi teu irmão, eu abençoei o teu irmão e ele aqui mentiu. Olha, Jacó não só mentiu, como Jacó fez uma meia blasfêmia. Uma meia blasfêmia. Ele chegou assim, aí o pai perguntou, Isaac perguntou para o filho, meu filho, quem é você? Aí ele diz, eu sou Esaú, teu filho. Rapaz, é muita coragem, não é não? O pai cego, com dificuldade, Isaac já estava velho, cego, não estava vendo direito mais. Aí ele diz, não, o cheiro é do seu irmão. Passou a mão, cabeluda, disse, não, é do seu irmão. Agora tudo forjado, porque Rebeca fez uma maracutaia.
maracutaia. Irmãos, quem anda fazendo maracutaia não é abençoado nunca. Nunca. Um crente que é cheio de enrolada, cheio de mentira, não é abençoado nunca. Nunca vai ser abençoado. É melhor que você fale a verdade, perca tudo que você tem, mas seja verdadeiro, porque Deus vai fazer você ressurgir das cinzas. Mas ser mentiroso, que cara de pau. Quem é você? Sou teu filho. Não, realmente, o cheiro é de Esaú, mas a voz não. E depois ele disse, aí é a meia blasfêmia, é muita coragem, essa é mais corajosa. Essa parte aí da meia blasfêmia é pior do que a mentira. Que ele disse aqui, olha aqui o animal que o teu Deus me ajudou a pegá-lo. Irmãos, ele pegou o bicho no quintal dele. Rebeca disse, pega um animal aí no quintal e a gente mata e faz um guisado gostoso pro teu pai. Às vezes tem mãe, irmãos, que ensina os filhos a mentir, sabe, a roubar, a ser bandido, a ser bandida. E depois fica com a mão na cabeça, querendo, meu Deus, foi o que eu fiz. Foi você que ensinou, porque a sua cabeça é corrupta. Aí quer bênção para dentro de casa. Não consegue. Chega no meio do povo de Deus, fica frustrado. Ou frustrada. Então, o apóstolo Paulo aqui vai dizer, compreendendo o texto aqui, nesse medo, porque Rebeca, olha o que é que vai acontecer. Aí Esaú, quando sabe disso, aí disse assim, ele vai dizer assim, olha o que é que ele vai dizer. Versículo 27, 41. Esaú vai dizer assim, olha o desmantelo na casa dessa família. Vem próximos os dias de luto por meu pai. Ou seja, eu vou torcer para meu pai morrer. Porque depois que meu pai morrer, eu vou matar Jacó, meu irmão. Olha que desmantelo, irmão, você causar dentro de uma família. Para levar vantagem. E às vezes tem alguns ensinos, irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se você criar seus filhos, sustentar seus filhos, para depois pegar o salário dele que eles estão trabalhando, para fazer parte do seu salário, não faça isso não, meu irmão. E eu espero que não tenha ninguém aqui fazendo isso. Porque às vezes é um desmantelo na vida dos filhos. O filho começa a trabalhar, em vez de você ensinar agora como ele conviver com aquele salário dele, vai dizer, não, me dê para cá. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Não faça uma desgraça dessa na vida do seu filho, nem da sua filha, não. Não é? Agora, se seu filho quiser contribuir, isso vai fazer parte do teu ensino para ele, porque você sempre foi o mantenedor e a mantenedora do seu filho. Mas esperar do filho que ele te sustente, você tendo salário e tudo. E agora querer que teu filho ou tua filha está trabalhando, não, tem que dar o dinheiro aqui dentro de casa. Me dê o cartão para cá. Se tiver algum filho sofrendo, pelo amor de Deus, não fale comigo não, que eu posso dar uma surra no seu pai. Ou na sua mãe. Então, irmãos, olha que situação. Rebeca tinha medo de perder os 2 filhos, porque ela lembra imediatamente foi o que aconteceu com Eva. Quando ela lembrou-se, porque Jacó ia morrer e Esaú ia embora, porque se ele ficasse, matavam ele. Então, Esaú tinha que ir embora. E Esaú seria amaldiçoado. Irmãos, quando ela olhou, ela disse, meu Deus do céu, chega aqui. Aí ela diz, meu filho, olha o versículo 44, capítulo 27, versículo 44. Você vai para a casa de Labão, meu irmão, e fique lá um tempo, porque depois que vai passar a raiva do teu irmão, não passou nunca, irmãos. Rebeca morreu e não viu mais seu filho. Que tristeza para aquela mãe. Jacó não teve paz nunca mais na vida dele. Porque a missão da vida dele era uma, Deus tinha planejado já para ele, mas Rebeca misturou tudo. E às vezes a gente mistura tudo. Deus é que vai consertando o que a gente faz de errado.
Aí depois que a vida está lá embaixo, a gente vai dizer, eu não quero mais nada com a igreja, esse pastor é feio, essa igreja não presta, esse mundo Deus não quer, aí você afasta da igreja. Culpe dos seus erros, das suas falhas, pô. E não culpar a Deus. Pelo contrário, Deus está bem juntinho de você. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 9, versículo 10 e 11, 10b e 11a, ele vai dizer assim, os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac, antes que os gêmeos nascessem. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Que Rebeca ficou sabendo das bênçãos de Deus, da revelação de Deus, antes que os meninos nascessem. Então isso aqui fica muito difícil, irmão, muito difícil. E aí, capítulo 28, versículo 10, Jacó partiu de Berseba e seguiu para... Aqui é o exílio do filho. O exílio dele começou aqui. Ele foi embora. Foi embora e sem destino. Foi lá para a Síria, lá para Padã Arã. Lá perto do rio Eufrates. Longe demais de onde eles estavam. E aqui, quando Jacó está em Berseba, ele para num local chamado Betel, perto de Betel. Porque ele vai fazer o percurso contrário que Abraão fez. Abraão fez um percurso e parou em Betel e ergueu um altar a Deus. E aí Deus vai alinhando o caminho de Jacó para que Jacó pare naquele mesmo lugar e possa lembrar mais ou menos, ter uma inspiração de que algo espiritual já tinha acontecido ali há algum tempo atrás. E Rebeca, mais uma vez, irmão, vai persuadir, olha, quando o homem casa com uma mulher louca, irresponsável, sabe? Sem juízo, que só causa desgraça dentro da família, inferno, fofoca, tudo que não presta. Ela vai chegar junto de Isaac e vai persuadir Isaac. Ela vai chegar para fazer com que Isaac libere Jacó, para Jacó sair para um casamento, até de um casamento. Na realidade, ela não queria casamento nenhum, ela não queria que o filho morresse. Então, para fazer com que Jacó abençoasse o filho, para sair dali, para buscar uma mulher. Ele disse, olha, eu estou satisfeita com Esaú, porque Esaú já casou com essas mulheres cananeias, e eu não quero meu filho Jacó casando com uma cananeia. Eu quero que ele case com uma mulher de Deus. Aí estava certo, mas às vezes a gente usa as meias verdades. E que Deus nos afaste dessas pessoas que usam meias verdades. Que o Senhor livre você e eu de pessoas que falam meias verdades. E Rebeca vai dizer justamente a Isaac, Isaac, não dá certo isso. Aí Isaac chama Jacó e diz, vá meu filho, está com a minha bênção. E Jacó agora vai embora, atrás de um casamento, sem saber com quem ia casar, nem nada. Deus é que é um Deus misericordioso. E entre o versículo 10 e o 14, ele tem um sonho, como nós já lemos aqui. E o texto vai dizer que o Senhor estava perto dele, ele viu o céu aberto, viu uma escada, e os anjos que subiam e desciam, e ele acordou. Quando ele acordou, ele percebe que o Senhor estava perto dele, apesar de todas as coisas que ele fez. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que mudou a nossa vida é o Deus de misericórdia, é o Deus cheio de amor. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar um ou outro, ou até uma pessoa da família, não é? E aqui muitas vezes o Senhor está conosco e nós não percebemos. Deus estava com Jacó antes dele nascer. Antes dele nascer, Fabrício. Só que ele não percebeu, chegou ao ponto de dizer ao pai, ó pai, essa aqui foi Deus, o teu Deus que me ajudou a pegá-lo, facilitar. Ele trouxe para mim esse animal, pai. Olha que coisa. Dizer que Deus agiu num negócio que Deus não agiu, irmãos. E aí, quando acompanhamos os passos de Jacó aqui no seu caminho, nesse exílio, até as terras de Labão, chama-nos a atenção aqui um sonho visionário, dele estar cansado. Não é? Vai chamar a nossa atenção, porque Jacó estava andando muito tempo e estava cansado, e aqui ele vai e se deita numa pedra. Ele puxa uma pedra, e aqui nós aprendemos que nós podemos passar por muitas situações, irmãos, em nossa vida. Quem é aqui que nunca passou dificuldade na sua vida? Quem é? Levanta a mão aí, quem nunca passou dificuldade. Diga.
Todos nós passamos aqui, todos nós somos testemunhas vivas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas crises. Do momento que a gente não pode falar para ninguém. Tem coisa que que acontece conosco que a gente não consegue falar para ninguém. E a gente sofre calado, fica ali, ó. Mas Deus está conosco. Naquele momento, mesmo que a gente não acredite, mas Deus está conosco. Todos os dias da nossa vida. E aqui são tempos difíceis, principalmente hoje. A nossa caminhada, a vida toda não é fácil, né? A nossa caminhada é de percalço, de desânimos que acontece conosco. E aí nós podemos, nesses momentos, duvidar de tudo e de todos. Quando é que começa isso, pastor? Quando você começa a se distanciar de Deus. Quando você já não lê a Bíblia mais. Quando você já não tem mais alegria de vir à casa do Senhor. Sabe? Quando você não quer mais ofertar. Você não quer mais botar suas mãos, seus pés, seu corpo à disposição do reino de Deus. Quando você começa a viver dessa maneira, é porque você está duvidando de tudo e de todos. Você já não consegue confiar mais em ninguém. Porque alguém vai chegar e dizer, olha, vá assim, acredita em Deus. Quando entra ou sai da sua presença, não acredita não. Porque está duvidando de tudo e de todos. Mas, na maioria das vezes, nós atravessamos esses abismos existenciais na nossa vida, né? Que está acontecendo mesmo, é um vazio muito grande. A gente tenta respostas para a nossa vida e ficamos perguntando, Senhor, é verdade mesmo? Isso é comigo mesmo que está acontecendo? Não sei, eu não acredito não. Deus, chega aqui perto de mim, Deus muda e nada muda, né? Nada muda. E aí, é esse sentimento de solidão. A gente começa a perceber que estamos só. Mas a Bíblia vai trazer todo o conforto. Que ele diz assim, que quando você pensa que está fraco, que nada tem poder sobre a sua vida e nada está dando certo, é aí que meu poder é aperfeiçoado na sua vida. Quando você pensa que não tem ninguém com você, é aí que o poder de Deus está aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Versículo 28:11 vai dizer que Jacó pegou uma das pedras e fez dela travesseiro. Então, irmãos, a gente vai ter um belo ensino aqui, sabe? Deitar usando uma pedra não é fácil não, viu? Deitar a cabeça numa pedra não é fácil. Como um travesseiro. Eu e Mútia, nós temos 2 travesseiros, né, Mútia? E temos 2 pequenininhos assim, né? Olha para mim, meu filho. Não é? 3 travesseiros a gente dorme. Ela tem 3, eu tenho 2. Um durinho, um molezinho e o outro nem mole nem duro. Que é para a gente fazer uma montanha e apoiar. Não é assim? Não é assim que vocês dormem, não? Pegam até uma camisa, tem outros que pegam uma camisa para cheirar, né? Que são objetos de transição, né? Tem gente que tem um paninho que faz tempo que nem lava, uma camisa fedorenta que nem lava. Não, aqui não tem ninguém que faz isso, não. Não, que é isso? E fica ali. Tem outros que empurra dentro do buraco do nariz, assim, ó. A gente vai aprender uma coisa com Jacó aqui. É porque existe um momento nas nossas vidas que a gente precisa deitar a cabeça numa pedra mesmo. É porque os seres humanos, eles têm uma necessidade trazido pelo sistema de coisas que está aí, que nós temos que, olhe para mim, que nós temos que mostrar como seres humanos que nós somos sempre vitoriosos. A gente quer sempre chegar junto da sociedade vitoriosos. Não precisa nem falar. Aí você fica ali, e aí, como é que está? Como é que está a tua vida financeira? Não, eu só tenho dinheiro em 2 lugares, no céu e na terra. Entenderam? Nós temos esse sofrimento na alma de querer mostrar para os outros, principalmente quando a gente encontra um amigo, uma amiga no trabalho, a gente quer sempre se mostrar
vitorioso. Mas existe um momento na nossa vida que a gente tem que deitar a cabeça numa pedra. Às vezes, no conforto da nossa vida, Deus não se revela. Mas você percebe aqui que quando Jacó bota a cabeça numa pedra, ele vê o céu aberto. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente bota a cabeça numa pedra, a gente reflete muito sobre a vida. E é aí onde Deus fala. É onde a gente se lembra dos bons momentos que a gente teve e não valorizou eles. A gente teve saúde e não valorizou. Teve condições e não valorizou. Tinha todas as bênçãos à disposição e não valorizou. Então não bastava Jacó aqui receber as bênçãos de Deus, não, por ser neto de Abraão. Ele pensou que porque era neto de Abraão, as bênçãos viriam sobre ele. Olha o dedinho. Pergunto por quê? Porque Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem filhos. E é nesses momentos assim, com a cabeça na pedra, que ele acorda e diz: Deus está aqui nesse lugar. Deus está comigo aqui. Ele estava sozinho, deitado num lugar, à eira, com a cabeça numa pedra, não tinha nada para ele se cobrir. E foi ali que Deus estava com ele. Deus está conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. No momento da sua lágrima, é Deus que ampara as suas lágrimas. É Deus que conforta as nossas dores. É Deus que tira todo o desânimo e nos dá uma força de um leão. Para que a gente siga acreditando que Deus vai mudar toda a nossa vida. Deus vai mudar tudo. Agora nós devemos não fazer como Rebeca, dizer: não, você vai passar alguns dias lá, meu filho, vá com arrumação. Não, nós temos que depender de Deus. De Deus. Ser como Ana, Senhor, chorar na presença de Deus. E dizer a Deus: eu pequei contra ti. E não botar o pecado nos outros. Nós temos que ser sinceros. É essa relação que Deus quer. Uma relação pessoal. Deus queria falar era com Jacó. Por quê? Pergunto por quê. Porque Deus chamou Jacó. Deus escolheu Jacó. Deus quer conversar com você. Porque Ele chamou você. Ele quer conversar com você, não é com a sua mulher. Deus quer conversar com você, não é com o seu marido. Deus quer conversar com você, não é com o seu pai. Deus quer conversar com você. Deus quer ter uma relação pessoal com você. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer saber da sua dor. Ele quer que você conte para Ele, apesar dele saber de tudo. E ele vai dizer, do versículo 15 ao 22, do capítulo 18. Eu estou com você, disse o Senhor. Jacó, eu estou com você e guardarei você por onde você for. Para onde você for, se você for debaixo da graça de Deus, fiel a Deus, nada vai tocar em você, porque Deus não deixa. E ai daquele que intervir contra a vida de um servo do Deus Altíssimo. Os pastores têm um negócio de dizer que Deus, cuidado, igreja, para não tocar no ungido do Senhor. Isso é no Antigo Testamento. O Novo Testamento, todos nós somos ungidos por Deus. Ninguém pode tocar em você nem em mim. Desde que andemos na presença de Deus, falando com Ele, apresentando as nossas lutas, nossas dificuldades, os nossos medos, as fobias, as angústias, esses problemas que caem de paraquedas, que a gente ora tanto e diz: mas Deus, eu orei tanto, e por que aconteceu? Porque Deus quer te provar. Deus quer saber quem você é. E o que é que vai acontecer? Ele vai dizer: eu serei contigo. Eu serei contigo, minha serva, meu servo. Por quê? Porque eu te escolhi. E quando Deus escolhe, irmãos,
Por mais interferência que tenha as Rebecas da vida, que tenha um pai que não presta atenção nas coisas espirituais, quando os pais não cuidam da gente, Deus cuida. Deus cuida da gente. Concluindo, glória a Deus, nas alturas. Versículo 17. Jacó vai cair na mente dele, a ficha vai cair na mente dele, ele vai dizer, ele vai se lembrar de Betel, ele vai se lembrar de Abraão. Ele vai se lembrar de tudo e ele vai dizer: essa é a casa de Deus. Essa é a casa de Deus. E se é a casa de Deus, Deus está aqui. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Betel, irmãos, é um lugar onde o céu e a terra entram em plena comunhão. Betel, né? O lugar lá de Betel. Betel é o ato que aconteceu nela. É o ato que aconteceu nela. Esse Betel pode acontecer em qualquer momento na sua vida, inclusive agora aí, ó, onde você está sentado. É no momento em que o céu se abre que você está ali, ó, dependendo exclusivamente de Deus. E talvez você não fale nada, sabe por quê? Porque você já orou há muito tempo, já vem orando um bom tempo. Então feche os seus olhos. Feche seus olhos, faça com Jacó, feche seus olhos assim. Diz: Senhor, eu não estou sabendo nem para onde eu vou, nem o que está acontecendo, eu não sei. Minha mãe mandou para cá, disse para o tempo. Meu pai me mandou atrás de um casamento para resolver a minha vida, mas eu sei que eu estou aqui porque eu estou fugindo do meu irmão para ele não me matar. Então, Senhor, eu vou dormir aqui. Pegou uma pedra e deitou a cabeça ali. E ele viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto. Quando o céu e a terra, elas se unem, irmãos, a glória de Deus, ela começa a se abrir para a vida daqueles a quem Deus escolhe. Bem-aventurados são aqueles a quem Deus escolhe. E Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. E agora, o que é que Deus vai ver? As condições mais errantes de Jacó. Jacó estava numa condição errante. Não sabia o que ia acontecer, não sabia com quem ia casar, não sabia quem era o lugar, a casa. Sofreu o pão que o diabo amassou a vida toda. Ele sofreu. Quando poderia ter sido diferente. A gente não sabe o outro lado da história. Um dia nós vamos saber lá na eternidade, se Deus quiser contar para a gente, que talvez não interesse mais a gente lembrar nada daqui da terra. Mas a gente vai perceber, irmãos, que essas condições todas errantes, tanto de Jacó como dos demais e de nós também, tudo foi consumado na cruz do Calvário. Quando o Senhor ali foi crucificado e orou a Deus dizendo: Pai, está tudo consumado. Então todo mundo para trás da época e para frente, nós temos que olhar para a crucificação. O povo de Deus tem que olhar para a crucificação. A humanidade tem que olhar para a crucificação para saber que Deus derramou o seu sangue ali na cruz para morrer em nosso lugar. O sangue dele derramado na cruz foi devido aos nossos pecados. E se nós confessarmos os nossos pecados e acreditarmos que Deus enviou Jesus Cristo à terra para nos salvar, nós temos a vida eterna. E aí nós vamos perceber, irmãos, que a maneira humilde e mais ilustrada que a gente pode perceber de um Deus grandioso é um homem deitado num lugar a ermo, com a cabeça numa pedra, e humildemente ele percebe a graça de Deus descendo sobre ele. Não tem coisa melhor
de uma simplicidade, tanto de um homem como do Deus Todo-Poderoso. Num ambiente mais humilde que se pode ter entre um homem e o seu Criador, é um lugar como esse, em que a gente deita sem nenhum conforto, e a gente fala com Deus, e a gente percebe esse Deus de maneira tão humilde, sem tocar nenhuma trombeta, nem jogar nenhum tapete vermelho, trazer uma iluminação tão bela, uma revelação tão grande, abrindo os céus e construindo uma escada até a terra, para que a gente possa ter a unidade com Deus. Feche seus olhos. E eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Se alguém que está aqui nesse lugar, se você quer entregar a sua vida para Jesus, não é para você trocar de igreja, não. Faça isso não. Não é trocar de igreja. É receber Jesus Cristo no seu coração. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida e o seu Salvador, de todo o seu coração, se você crê que Deus morreu na cruz para lhe salvar, se você crê dessa maneira, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Corajosamente. Alguém, de todo o seu coração, meu filho, de toda a sua força, está arrependido dos seus pecados? Deus lhe abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém? Amém. Glória a Deus. De todo o seu coração, minha filha, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, você está arrependida dos seus pecados? Amém. Glória a Deus por isso. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Corajosamente. Há alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar à comunhão com a igreja de Deus nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Corajosamente. Alguém? Alguém? Corajosamente. Há mais alguém lutando aí dentro do seu coração? Perceba que agora é uma luta sua com Deus. Não tem nada a ver com essa terra mais. É você e Deus, é o seu espírito com o Deus Todo-Poderoso. Há alguém mais que quer tomar essa decisão de receber Jesus dentro do seu coração? Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Não havendo, eu quero chamar a minha irmã para cá. Essa irmã que está ao seu lado, Cadisna, traga ela, essa daí. David, vem cá, meu filho. Porque Ele é quem cuida de mim. Adore a Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Aqui está a irmã Severina, irmãos, e aqui está o irmão David. A gente já vem conversando há muitos anos, né, David? E eu amo esse menino, eu amo o pai dele, que é Pedro. A mãe dele, irmã Lourdes. Eu não sei se ela está aí. Lourdes, cadê ela? Venha cá, minha filha, venha cá. Essa mulher de Deus. Um dia vocês vão ouvir o testemunho, né, Lourdes? Um dia peça a Deus para você dar o seu testemunho aqui para a igreja, para a glória de Deus. Ver essa mulher andando aqui, irmãos, é um milagre do Senhor. Não é não, David?
E ver você também no altar, meu irmão. Você sabia que Deus escolheu você e você, Severina, antes que vocês nascessem? Antes que você estivesse na barriga da sua mãe, Deus já tinha lhe escolhido. Sabia, David? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Então para Deus não tem tempo. Ele é o Senhor do tempo. Levante suas mãos santas e abençoe essas vidas do irmão David, da irmã Severina e da igreja do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, muito obrigado porque houve salvação na tua casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor ouviu a oração da tua igreja. O Senhor ouviu a minha oração, Senhor. Obrigado, Deus eterno, Espírito Santo. O Senhor é belo, é perfeito. Obrigado porque o Senhor ouviu a oração dos pecadores, Senhor. Que nós somos falhos, mas nós estamos aqui, Senhor. Nós não vivemos mais pecando. Nós pecamos, mas não vivemos mais pecando, porque o Senhor mudou a nossa vida. O Senhor mudou a vida do teu povo. O Senhor mudou a minha vida, Senhor. Então, obrigado porque o Senhor ouviu a oração da tua igreja. Obrigado, Deus. Toma a vida da irmã Severina nas tuas mãos, a vida do irmão David nas tuas mãos, Senhor. Perdoa-lhe seus pecados. Purifica sua alma, Senhor. Seu espírito. Purifica seu corpo. Purifica sua mente. A tua palavra diz, Senhor, que o teu Santo Espírito habita agora dentro de David, dentro da irmã Severina, como habita dentro de nós. A tua palavra diz que o Deus Pai, o Deus Filho, também habita nesse momento dentro de David e dentro da irmã Severina, como habita também em nós. Deus, receba a nossa adoração. E a tua igreja com mão imposta sobre essas duas vidas, Deus, nós declaramos que elas são propriedade tua, exclusivamente tua, para a glória do teu nome, Senhor. São dois vasos de honra na tua mão, Senhor, para o louvor da tua glória. Escreve seus nomes no livro da vida, como diz Apocalipse 3:5, Senhor. O nosso nome está escrito no livro da vida e o Senhor não apaga. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é fiel. E nós também queremos a cada dia sermos fiel ao Senhor. Fiéis a ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque houve salvação. E foi o irmão David, e foi a irmã Severina, muito obrigado. Abençoa, Deus, a irmã Lourdes. E eu te peço não só por eles, mas também por Pedro, pelos seus irmãos, Senhor. Deus eterno, eu peço pela sua família, sua esposa, seus filhos. Assim como eu peço pela família da irmã Severina. O Senhor conhece ela, sabe como ela se deita. O Senhor sabe como ela se levanta. O Senhor conhece a dor dela, Senhor. O Senhor conhece a dor dela, por isso que o Senhor a salvou. Agora, meu Deus, está aqui a tua igreja com as mãos erguidas para o céu. Ó Deus eterno, sustenta em nossas mãos, Senhor, e não nos deixa cair. Sustenta nas nossas mãos, Senhor, e guia nossas vidas sobre essa terra, para o louvor da tua glória. Leva os teus filhos em paz. Que o sentimento deles seja de gratidão quando eles entrarem agora, Senhor, em suas casas. Eles agradeçam pela casinha deles, Senhor, pela mesinha onde eles comem, a mesa onde eles se alimentam. Ó Deus, o quarto onde eles dormem, a sala onde eles repousam e conversam. Ó Santo Deus, abençoa o lar dos teus filhos, abençoa o emprego deles. A cada um abençoa o lar, a família, Deus, dos teus servos. E que eles descansem diante do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos em favor daqueles que vão herdar a salvação. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre a tua igreja aqui e sobre o teu povo, espalhado por toda a face da terra. Aleluia. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Vão em paz, fale com o seu irmão. Não saia sem falar com o seu irmão.
Boa noite a todos. Eu amo